Boa noite a todos. Estamos aqui com o time do Ranking dos Políticos para trazermos uma análise do que foram esses resultados nas urnas desse domingo. A gente vai trazer um balanço, falar um pouco dos resultados nas capitais, o desempenho dos 87 parlamentares que buscaram mandato nesse domingo. Nós vamos falar quem foram os vitoriosos na eleição, falando do âmbito de partido, do âmbito ideológico também. Mas, para começar, vamos falar um pouco dos parlamentares da disputa, né? Nós tivemos 83 deputados federais que disputaram mandato e 4 senadores, e o resultado talvez seja um pouco frustrante, né? Tivemos somente 11 eleitos neste domingo. Em primeiro turno também tivemos alguns que buscaram o cargo na eleição proporcional, né, de vereador. Queria que você trouxesse um pouco sobre isso, Juan. Quem são os parlamentares que disputaram a eleição e conseguiram agraciar, né, com um novo mandato nesse domingo? Pois bem, pessoal, nós tivemos aí 83 parlamentares, né, 83 deputados, alguns senadores, mas o que implica, o que faz um parlamentar disputar uma candidatura, seja de prefeito, seja de vereador, seja de vice-prefeito? Nós tivemos hoje um senador da República que se sagrou eleito vice-prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha, senador da República pelo estado de Alagoas. Ele agora passa a ser vice-prefeito de Maceió, de JHC do PL, que conseguiu ali a sua eleição ampla, sua ampla vitória no pleito de Maceió. Mas além disso, nós tivemos alguns outros pleitos. Mas desses 83, o principal 87, perdão, são 4 senadores, 87 do que a gente pegou, desses 87 nós percebemos que o resultado ele não foi tão positivo para os parlamentares que se tornaram candidatos esse ano. Nós tivemos ali um desempenho bem aquém do esperado desses 87, mas vamos falar um pouquinho dos eleitos. Nós tivemos a deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania, se elegendo prefeita de Lages. Carmen Zanotto, que é do campo da saúde, batalha bastante dentro desse campo da saúde. Ela, que é do Cidadania de Santa Catarina, se elege prefeita de Lages. Tivemos Alberto Mourão, por vezes foi prefeito de Praia Grande, mais uma vez ele que é deputado federal hoje, ele se sagra prefeito novamente de Praia Grande, né? Então o MDB de São Paulo conseguindo eleger mais um prefeito. Guerlen Diniz, PP do Acre, sagrando prefeito ali de Sena Madureira. Dr. Benjamin, do União Brasil, se sagra prefeito de Açailândia, no Maranhão. E Hélio Leite, do União Brasil, do Pará, prefeito de Castanhal. Nós temos aí alguns outros parlamentares que vão disputar segundo turno. A gente vai comentar desses parlamentares também, que vão disputar segundo turno, mas hoje o que nós temos de eleitos como prefeitos são esses. Deputados federais que se elegeram vereador, nós tivemos aí o caso de 5. Temos Priscila Costa, do PL do Ceará, eleita vereadora em Fortaleza. Elisa Virgínia, do PP, eleita vereadora em João Pessoa, na Paraíba. Luiz Antônio Correia, PP, se elegendo vereador em Valença, ele que já foi prefeito de Valença anteriormente. Mitinho, do PSD de Sergipe, se sagrando vereador em Aracaju. E a Carla Aires, vereadora em Florianópolis, ela que é do PT. Juan, eu queria entender, por mais que sejam 5 deputados federais que foram eleitos vereador, tudo bem, são 4 capitais aqui, Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, Florianópolis, mas o que leva alguém que está na esfera federal, um deputado federal, disputar para se tornar vereador? Porque esses foram os que se elegeram, né? Mas a gente tinha ali quase 2 dezenas de deputados nessa condição e que disputaram para vereador. Por quê? Importante que fique muito claro, pessoal. No campo, nós temos ali 513 deputados federais, 81 senadores. Mas uma vez que os titulares, tanto na Câmara dos Deputados quanto do Senado, se eles se licenciam no cargo, o seu suplente naturalmente ascende para a cadeira dele. Então nós temos ali suplentes, né? E todos esses casos de deputados federais que se tornaram vereadores são suplentes. Na realidade, eles não são os ocupantes naturais eleitos para aquela cadeira, né? Eles ocupam a cadeira na vacância do titular. Então essa é a situação desses 5 vereadores. Perfeito. Vou trazer aqui, ler alguns comentários aqui antes de nós avançarmos e falarmos dos parlamentares de segundo turno. Aí, Thales, já vai se preparando aí,
que eu vou trazer, vou voltar com você já já. Marcelo Ferreira Soares está dizendo que a direita nunca ia ganhar na capital, em São Paulo. Bolsonaro perdeu lá, infelizmente teve que apoiar o Nunes. Carlos Jordi, deputado federal, vai para segundo turno em Niterói. Vamos falar dele já já. Faltou um monte. A galera não foi votar e o Boulos acabou... o Fabrício está falando aqui que muita gente não foi votar, e aí o Boulos acabou indo para o segundo turno, porque ele fez uma piada com o nome do Boulos, eu acabei lendo errado. O Thales Faria está parabenizando o trabalho aqui do ranking e elogiou a análise precisa do Juan. Enfim, vão fazendo seus comentários aí e a gente vai voltar já já. Mas, Thales, eu queria que você falasse um pouco, porque nós temos 18 parlamentares que ainda não se elegeram, mas eles estão aí na disputa do segundo turno para prefeito. Queria que você trouxesse um pouco quem são esses parlamentares, qual o histórico de alguns deles, enfim, por favor. Bom, dentro desses 18 que nós possuímos hoje, 5 deles foram premiados pelo ranking dos políticos ao longo do mandato deles. E aí eu vou destacar alguns deles. Alex Manente, que está concorrendo para prefeito em São Bernardo do Campo. Temos também o André Fernandes, do PL, em Fortaleza. Temos o capitão Alberto Neto, em Manaus, também foi premiado por nós. O Carlos Gidi, do PL, em Niterói. E temos a Rosana Vale, do PL, em Santos. Então, assim, nós vemos que dos 18, 5 dos parlamentares foram premiados pelo ranking e estão concorrendo ao segundo turno. Então, assim, eu vejo que parte do trabalho deles acaba sendo influenciado pelo ranking, então um dos motivos para que eles possam desempenhar bons resultados dentro das pesquisas e do desempenho eleitoral deles. Perfeito, Thales. Thales está de regata aqui, 170 dias que não chove em Brasília, 20% de umidade do ar. Thales falou, não consigo colocar uma roupinha aí, né, Thales? Vamos lá. Bom, eu queria trazer aqui, Danilo, nós tivemos 11 pessoas em capitais que se elegeram prefeitos já em primeiro turno, Danilo, e boa parte aqui foi reeleito. Essa eleição aí, a gente teve uma marca grande aí nas urnas, uma tendência de continuismo de prefeitos que já estavam no cargo e acabaram se reelegendo. Então, queria que você trouxesse aí esses 11, né? Quem são os 11 nomes e de quais partidos eles são? Faz um levantamento ali no final. Primeiramente, boa noite a todos. Tivemos uma eleição onde os prefeitos, grande parte deles foram reeleitos. Em primeiro turno, somente um prefeito que não estava acompanhando a reeleição ganhou em Teresina, que é o caso do Silvio Mendes, do União Brasil. Nas outras 10 capitais, que são Florianópolis, o prefeito Topázio foi reeleito com 58%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com 60,47%. Em Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos. Em Rio Branco, no Acre, Tião Bocalon, com 54,82%. No Macapá, Dr. Furlan, do MDB, com 85%. O prefeito que ganhou em primeiro turno com a maior vantagem. Em Salvador, o Bruno Reis, do União Brasil, com 78%. Em Recife, João Campos, do PSB, 78%. Em São Luís, do Maranhão, Eduardo Braide, do PSD, com 70,12%. Em Maceió, JHC, João Henrique Caldas, do PL, com 83%. Em Teresina, Silvio Mendes, do União Brasil, com 52%. O único prefeito que não estava concorrendo à reeleição. Em Boa Vista, Roraima, Arthur Henrique, do MDB, com 75%. Prefeitos esses que são muito bem avaliados e que começaram já a corrida eleitoral muito à frente. Podemos também lembrar que esses são prefeitos que tiveram grandes coligações com vários partidos, deles 5, 10 partidos ou mais, que estavam fazendo parte de sua coligação e também tiveram uma boa base de vereadores eleitos para poder assim ter um bom governismo e conseguir assim passar as pautas dentro da Câmara Municipal. Vale lembrar também os principais partidos. O PSD foi o partido mais vencedor no primeiro turno, com 3 prefeitos, o União Brasil com 2, o PL com 2, o MDB também com 2, o PSB com 1 e o Republicanos com 1.
Vale lembrar também da grande ascensão da direita e do centro, da centro-direita nessas capitais. Dessas, 5 capitais são de direita, 4 são do centro e somente 2 são de esquerda, que são o Eduardo Paes com a coligação dentro do PT e também o João Campos do PSB em Recife. Todas as outras capitais foram lideradas e foram ganhas por candidatos de direita ou de centro. Vale lembrar também que no segundo turno tivemos grandes casos também, como em Porto Alegre, que a diferença, e também em Porto Velho, que a diferença foi muito pequena, porém com uma grande base de vereadores eleitos por candidatos também de direita. Então, aí já tem essa tendência de primeiro turno, que também agora está se carregando para o segundo turno, de candidatos mais focados à direita e ao centro. Perfeito, Danilo. Muita gente aqui falando do Marçal, Jonathan Vitor, Otávio Luiz, o Alcide Júnior também está comentando a eleição aqui em São Paulo. O Lucas está trazendo um questionamento bom aqui. O PT não venceu para a presidência, mas não conseguiu vencer nenhuma capital, né? Está disputando capital no segundo turno em 3 cidades, né? 3 capitais, né? Sim. O PT que não lidera nenhuma capital não governa nenhuma capital desde 2016. Mas vamos falar justamente sobre as capitais que vão ter segundo turno, Thales. Nós tivemos aí 11 cidades que já tivemos a confirmação, 11 capitais no primeiro turno. Vamos dar uma olhada aí como que vai ser o segundo turno. Traz aí o panorama para a gente de quais são os candidatos que estão à frente, enfim. E começando inclusive por São Paulo, né? São Paulo, acho que é o grande cabo eleitoral que todo mundo está de olho nas eleições, são as principais eleições do país, junto com o Rio de Janeiro. Mas hoje nós vemos que a vitória parcial de Nunes por menos de 1% foi bem apertada entre ele e Boulos. Vemos que assim, bem apertado mesmo o resultado. Vamos ver como que a equipe do Marçal irá se pronunciar, se irá com qual tipo de aliança que ele irá fazer. Então assim, é a mais esperada entre os prefeitos. Temos também em Belo Horizonte está entre Bruno Engler do PL e o Fuad Norman do PSD, uma disputa um pouco mais, vamos dizer assim, eu não diria equilibrada, mas há uma disparidade. Porém, dizem com análise de cenário que o Fuad está com uma certa, vamos dizer assim, certo favoritismo em relação a isso. Teremos também em Goiânia Fred Rodrigues do PL e Mabel da União, disputa também bem acirrada. Então assim, o que nós temos visto nas capitais de segundo turno é uma disputa muito parelha, não tem nenhuma com uma disparidade muito grande de votos, está entre 5%, 6%, 7%. Então os candidatos que ficaram em terceiro lugar nessa disputa são eles que irão decidir o resultado dos próximos prefeitos. Então isso é uma das coisas que nós temos visto. Eu diria que Pará, no caso do Pará, em Belém, é que nós vemos onde está uma maior disparidade de segundo turno. No caso do Éder Mauro e do concorrente do Igor Normando, do MDB, que há uma maior disparidade de 10% entre os candidatos. No restante, entre 5% e 6%, como eu havia falado. Então, assim, no Pará, eu diria que hoje o Igor Normando ele aparenta ser quem será o próximo prefeito do Pará. Perfeito, Thales. Obrigado aí pela análise. Vamos nessa. Juan, eu queria voltar agora um pouco contigo, mas de forma a trazer aí um balanço, um levantamento de se as eleições, os resultados que nós tivemos até agora, se foram melhores para a direita, para a esquerda. A gente estava até comentando aqui alguns comentários falando que o PT não venceu em nenhuma capital ainda. O PT não governa nenhuma capital desde 2016, como a gente estava falando. Então, assim, foi bom para a direita, foi bom para a esquerda? Quem que está se sagrando vencedor nesse cenário? Foi bom para o sistema. Para quem era parlamentar, para quem era prefeito,
teve um resultado, um aspecto positivo, excetuando o caso de Belém do Pará, onde Edmilson Rodrigues do PSOL, que era o atual prefeito de Belém, ele nem sequer vai ao segundo turno, teve uma votação muito inexpressiva, abaixo do esperado. Num cenário geral, a gente consegue perceber que sim, a direita ela avançou muito. O PT, que já não obteve nenhuma capital em 2020, mais uma vez repete o insucesso e até o momento não tem nenhuma capital, disputa alguns segundos turnos, né? Maria do Rosário, por exemplo, em Porto Alegre, mas a gente percebe que Sebastião Melo, por menos de 0,5%, não ganha em primeiro turno, mas ao mesmo tempo a gente observa que o PT teve um insucesso, né, em algumas praças onde eles apostavam ter algum tipo de melhora nesse cenário eleitoral. A direita, por outro lado, de fato surpreendeu, avançou em algumas capitais, nós tivemos vitórias aí bem expressivas, temos disputa em segundo turno, uma disputa, por exemplo, até mesmo em Curitiba. Curitiba surpreende bastante, Palmas surpreende bastante, são capitais onde a gente vai ver um segundo turno ali bem acirrado. Belo Horizonte, Bruno Engler, ele estava abaixo do Mauro Tramonte e de repente Bruno Engler ele começa a subir, hoje vai disputar também o segundo turno, então a gente percebe que de fato a direita teve um centro. Mas num cenário geral a gente percebe que a força está no centro, a força está no centrão, né? Um centrão pendendo mais para a direita. Da mesma forma, nós podemos observar o seguinte: São Paulo nós tivemos uma disputa muito parelha, né, entre os três principais candidatos ali, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Né, Pablo Marçal ali até a última urna, a gente acompanhando e vendo se ele iria ao segundo turno, se ele conseguiria ir ou não. Num primeiro momento, ele até, em algum momento da apuração, ele até superando Ricardo Nunes, mas de fato Pablo Marçal não conseguiu ir ao segundo turno. Nós tivemos ali o bloqueio até das redes sociais de Pablo Marçal ao longo do dia de ontem, né, em função da denúncia da equipe de Guilherme Boulos, mas temos ali também uma questão jurídica envolvendo a candidatura de Pablo Marçal, né? O fato que se deve a essa eleição, nós tivemos a máquina Tarcísio investindo muito na campanha de Ricardo Nunes. Nós tivemos, da mesma forma, Guilherme Boulos, também com a máquina da presidência da República. Lula foi até São Paulo no dia de ontem e, mesmo assim, conseguiu levar alguns votos para Guilherme Boulos, mas o fato Pablo Marçal fica de fora nesse segundo turno, muito provavelmente deve compor com Ricardo Nunes numa aliança contra Guilherme Boulos. E assim agora nos resta acompanhar essa eleição. Ô Juan, muita gente aqui falando que a eleição em São Paulo foi injusta, muita gente surpresa, suspeitando o fato do Marçal não vencer. O Marçal ele não tinha tempo de televisão, ele estava em um partido sem estrutura partidária, era um candidato antissistema, mas por que, na sua visão, o Marçal não está no segundo turno? O que faltou ali? Faltou voto, essa é a verdade. Jura? Faltou voto. Mas Pablo Marçal, de fato, ele enfrentou algumas dificuldades que os outros candidatos não enfrentaram. Pablo Marçal ele não teve acesso ao fundo eleitoral, foi o único candidato à Prefeitura de São Paulo que não usou o fundão eleitoral. Pablo Marçal não teve tempo de TV. Pablo Marçal teve suas redes sociais cerceadas, né? Então isso já o coloca não o coloca no mesmo patamar de igualdade dos demais candidatos que vão, inclusive, para o segundo turno, né? Pablo Marçal teve ali um investimento. Se nós formos fazer até a conta de investimento do que foi gasto numa campanha à Prefeitura de São Paulo, pesando todos os candidatos, certamente a campanha dele foi a mais barata e a mais certeira em número de votos em muito tempo, talvez até a mais econômica da história, se nós formos, e a mais eficiente da história, se nós formos se fizermos uma conta do custo da campanha por votos que ele teve. Então a campanha mais econômica da história, possivelmente, né? Falta fazer esse dado na verdade. Mas além disso, faltou a mesma igualdade de condições dos demais candidatos, né? Isso para Pablo Marçal. Mas que isso não o desabone para futuros até pleitos. Certamente você ter ali uma base de 29% para a Prefeitura de São Paulo não é qualquer coisa. Pablo Marçal certamente vai ser um player importantíssimo, não só para o segundo turno das eleições de São Paulo, como também até para as eleições nacionais que teremos em 2026. Vamos aguardar como vão ser os próximos passos. Eu não vou lembrar aqui quem que mencionou, mas já tem alguns comentários aqui na nossa live falando de Pablo Marçal pelo Senado em São Paulo em 2026. As eleições
para Senado, já tem aí alguns possíveis candidatos em São Paulo, alguns se cacifando, e agora que o Marçal não conseguiu a vitória na prefeitura, é possível que ele lance uma nova candidatura presidencial, como tentou em 2022, depois desceu a deputado federal, ou Senado também, né? São opções, ou até governo de São Paulo, né? Então, são 3 possíveis destinos aí para Pablo Marçal. Vamos lá. Danilo, eu queria te perguntar o que te surpreendeu nessa eleição. Qual que foi a grande surpresa nas urnas? Porque a gente estava falando que uma das grandes tendências que foram confirmadas pelas pesquisas e hoje nas urnas, a tendência do continuismo, né? Quem tinha cargo, quem tinha mandato, conseguiu manter, ali no caso os prefeitos estavam disputando a reeleição, mas obviamente toda eleição nós temos algumas surpresas, e aí eu queria te ouvir nesse sentido. O que te surpreendeu? Eu acho que tiveram 3 grandes surpresas nessa eleição, começando com a prefeitura de Cuiabá, onde nas pesquisas já indicavam que o Abílio ia pontuar muito bem nas pesquisas, chegando ali próximo dos 30%, 40%, porém atrás ainda do candidato Eduardo Botelho. Vale lembrar que Botelho hoje tem um apoio do atual governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, e também tinha um apoio informal do senador Wellington Fagundes, que apesar de ser do PL, a sua própria sobrinha, que é deputada estadual, Janaína Riva, que é a mais votada do estado, também estava apoiando o Eduardo Botelho, e era o parlamentar que em todas as pesquisas, inclusive em pesquisas da oposição, despontava como em primeiro lugar. E o resultado foi extremamente surpreendente, ficando atrás assim do Lúdio, do PT, ou seja, levando o PT a uma disputa de segundo turno contra o Abílio, e que, fazendo uma análise rápida, pode ser que isso tenha ajudado muito o Abílio, devido à grande rejeição do PT na capital. Botelho, por ser o atual presidente da Câmara Estadual, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, reeleito 3 vezes, foi ainda um candidato muito moderado e que tinha o apoio de grande parte dos partidos. Abílio, por exemplo, tinha o apoio do próprio PL, do seu partido, o Novo, o DC e o PRTB também. Somente tinham o próprio partido e mais 3 partidos dentro da sua coligação. Ou seja, também não terá uma grande base de vereadores eleitos, apesar de ter eleito a vereadora mais votada também na capital. Outra grande surpresa também foi em Curitiba, onde Eduardo Pimentel, atual vice-prefeito do Rafael Greca em Curitiba, vinha a candidato a prefeito como sucessão do atual prefeito, também com o apoio do PL do Bolsonaro, indicando o vice, Paulo Eduardo Martins como vice do Pimentel, que por muitas vezes ficou muito apagado nas eleições, inclusive reclamações do TSE dizendo que Paulo Eduardo Martins tinha que aparecer mais, porque o Pimentel estava excluindo ele mesmo dos materiais de campanha, não aparecia, e assim também teve uma campanha muito grande do Gayer e do Nicolas Ferreira contra candidatos do PSD, do 55, muito por causa do impeachment do Alexandre de Moraes, onde diversos senadores do PSD, diversos senadores do PSD não aderiram ao impeachment do Alexandre de Moraes. Então fizeram uma campanha contra candidatos do PSD, do 55, e isso acabou afetando diversos candidatos, principalmente em Curitiba com Eduardo Pimentel, do 55. Também vale lembrar a grande aparição da Cristina Grael, que foi uma candidata também que não se esperava no segundo turno. Outra grande surpresa é em Palmas, onde a Janade Valcari, que também teve uma grande base de vereadores eleita, também não conseguiu se eleger em primeiro turno, candidata essa também, que despontava muito nas pesquisas, às vezes em primeiro turno, e ali ficou muito colada com Eduardo Siqueira Campos, ex-senador da República. Então essas são 3 capitais também que Palmas um pouco menos, mas as outras 2 ainda estão um pouco mais definidas. Então esse é um resultado que a gente vai ter que ver no segundo turno das eleições. Perfeito, Danilo. O Clevelin Faustino está dizendo aqui que o PSD veio forte no Brasil como um todo. O Cleiton da Cruz está falando também, o PSD ganhou no Brasil como um todo.
Então, a campanha aí anti-PSD, talvez, olhando como um todo, uma conjuntura, talvez não funcionou, não teve um efeito, talvez esperado, né, por alguns dos principais nomes do bolsonarismo. Olha, o Thales Faria está pedindo para a gente comentar a eleição à Prefeitura de Santos, né, uma das principais cidades do país. Já que é o Thales está perguntando, eu vou jogar para o xará dele, o Thales, aqui também responder. Bom, respondendo a pergunta do xará aqui, no caso, Santos ficou entre Rogério Santos republicanos com 43,29% e Rosana Vale com 42,65%. E aí, como eu falei anteriormente, os candidatos de terceiro lugar que vão decidir o resultado. E aí o que nós vemos é que quem ficou em terceiro lugar foi a Thelma de Souza, do PT. E aí, obviamente, nós entendemos que assim, o PT provavelmente vai ser contra o PL. Então, a tendência é que o Rogério Santos ganhe. Além disso, vale lembrar que o próprio governador de São Paulo, Tarcísio, estava apoiando o Rogério Santos. Então, assim, ao que tudo indica, é que o Rogério Santos irá ganhar essa eleição na Prefeitura de Santos. E a Rosana Vale, por ter um candidato de terceiro lugar que é contra o partido já de forma ideológica e ainda tem o apoio do governador, acho que para a Rosana Vale fica muito difícil para que ela ganhe esse segundo turno em Santos. Mas essa análise prévia que podemos dar para vocês. Perfeito, obrigado, Thales. Bom, pessoal, a gente já está aqui há mais de meia hora de live. A gente vai encerrar, até porque a gente tem alguns materiais para finalizarmos a preparação e até divulgar uma forma de educação cívica aí para vocês. A gente finalizando a live aqui, tem algumas perguntas, né? Por exemplo, o Jean de Almeida está perguntando sobre Belo Horizonte, a gente comentou ao longo da live. Muita gente pedindo aqui comentários, Curitiba, a gente também já comentou. Então, vou finalizar aqui, que aí vocês conseguem também enxergar esse overview, esse cenário geral que os nossos analistas aqui de relações governamentais trouxemos. Algum comentário final, Juan? Bom, temos aí segundo turno em algumas capitais. Importantíssimo, pessoal, acompanhar. Nós temos parlamentares que serão candidatos nesse segundo turno. O ranking dos políticos está disponível para vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que vocês saibam que esses parlamentares fizeram no Congresso Nacional ao longo desse tempo, e aí vocês talvez tomarem a melhor decisão. Então, importantíssimo, não deixem de votar no segundo turno. Para aqueles que já estão em capitais, que já tiveram esse primeiro turno, que ajudem seus candidatos ou aqueles que vocês mais se assemelham nas demais capitais. Há várias formas de fazer campanha. Amanhã começa uma nova campanha, começa o segundo turno. Contem conosco para fazermos aqui uma análise da melhor maneira e também a gente dá os próximos passos e a evolução, eventuais apoios, para onde vão migrar esses votos agora no segundo turno. Contem com o ranking dos políticos. Vamos nessa. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa live sobre esse primeiro turno das eleições municipais de 2024. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer os principais questionamentos. Muito obrigado pela companhia, pelo engajamento de sempre. Nos vemos nas próximas lives. Boa noite. Continue acompanhando nas redes do Ranking dos Políticos.